Boa noite amigos, boa noite Vanessa, Sueli, Ari, Avelino, sejam todos bem-vindos, gratidão pela presença de vocês. Estamos aqui mais uma noite do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Clara chegou também, boa noite a você. E hoje nós estamos no capítulo 13 deste livro, que são 37 capítulos, um capítulo por semana que a gente faz, e nós vamos fazer 38 lives porque o pós-fácil é o último capítulo deste livro, né? 37 é o último capítulo e o pós-fácil, então nós vamos dividir, né? Uma parte este ano e outra parte o ano que vem. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Fácil. Perfeito, está funcionando o áudio, tranquilo, dá para a gente seguir aqui. Então vou mandar os aviõezinhos. Patrícia chegou também, boa noite Patrícia. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou mandando os aviõezinhos. Então, dá para a gente ir acompanhando para e passo. Aproveitando, enquanto a gente está mandando os aviõezinhos, fiz uma pesquisa aí, mas com uma graça, né, na verdade. Já estávamos com a intenção, quando a Leninha comentou ontem, né? Quando a Leninha comentou ontem de repente a Débora, a Clara e a própria Bárbara fazerem a live de quinta-feira, eu pensei nessa possibilidade, né? Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Pensei na possibilidade, como não fiz a live na segunda-feira por questão de compromissos, falei, então vamos, né, fazer mais um dia de live. E aproveitei o ensejo. Boa noite, Gleide, seja bem-vinda. Aproveitei o ensejo, como convidei da outra vez a Clara, falei, vou convidar a Daniele. A Daniele prontamente aceitou. E amanhã nós vamos fazer mais um estudo do livro Escalada de Luz e a pergunta de Jerônimo Mendonça, o que são as lágrimas. E nesta o que são as lágrimas, eu já fiz a postagem, inclusive, do texto, para aqueles que quiserem, né, acompanhar. Nós fizemos a postagem já compartilhada no meu perfil da Dani, né? Então amanhã, 22 horas, teremos live. Enquanto algum amigo querido não vem, né, vez ou outra, boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Vez ou outra nós vamos aproveitando a disponibilidade de tempo, algumas vezes, e vamos abrindo uma live especial. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Vou terminar aqui de mandar os aviãozinhos. Está um pouco de tosse aqui, mas vamos lá. Estamos com 3 minutos. Aguardar vocês estarem chegando até 5 minutos para que a gente faça o resumo do capítulo 12 da aula passada. Da aula passada é bom, eu virei professor agora. Boa noite, Helena, boa noite, Dinei, nosso querido baiano espírita. Gratidão pela presença de vocês. Do capítulo da semana passada. Então nós vamos fazer um breve resumo. Quando der 5 minutos, como costumeiramente a gente fala, né? Deu 5 minutos de live e a gente faz um resumo do capítulo anterior. E quando deu 10 minutos, a gente já começa a fazer a leitura e o comentário deste capítulo maravilhoso. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença, viu, Adriana? Muito bom contar com a sua presença aqui. Nós ficamos muito felizes. Kátia, boa noite, seja bem-vinda. E a Dani Lima acabou de entrar, nossa querida convidada da noite de amanhã. 22 horas, a nossa querida Dani vai estar conosco. Amanhã, participando de uma live especial. Na verdade, é consequência do nosso livro, né? A sequência do nosso livro. E é como eu falei, como eu não fiz a live na segunda-feira por questão de compromissos, falei, vamos aproveitar então, estamos tranquilos amanhã, vamos fazer mais uma live. Chamei a Dani vai estar conosco então amanhã às 22 horas falando o que são as lágrimas. Então fica aí o convite para vocês estarem conosco amanhã, tá? Deixa eu ver aqui mais. Bom, já deu 5 minutos. Nossa, passa rápido o tempo, né, gente? Nem percebe. Vamos lá. No capítulo 12,
a oração. Né? Nós falamos do quê? Foi aquela história que aconteceu no dia imediato ao resgate de Nestor, que eles foram às zonas umbralinas, ao abismo, na verdade, né? Às zonas abismais, juntamente com a irmã Sheila, que fez o resgate de Nestor. E o Jerônimo queria muito conhecer, ver o Nestor como que ele estava. Ver o Nestor como que ele estava, e o Indra, que é o enfermeiro, falou para ele, olha, vamos esperar um pouco. Ele está agora no estágio de recuperação e eu te convido a fazer uma outra incursão para um outro local. E assim o foi. O Jerônimo ainda estava preso às muletas. Vejam que ele passou por um processo retroativo, né? Diferente de quando encarnado, que ele passou da bengala por par de muletas, para cadeira de rodas, depois para uma cama ortopédica. E neste caso aqui, ele passou pelo processo inverso e aqui ele já está usando um par de muletas. E eles foram, então, caminhando até um certo trecho e aí pegaram uma condução, um veículo que levaram até uma região diferente, um pouco fora ali do lugar bonito que eles estavam vendo por fora. E o Jerônimo faz uma menção muito interessante, que ele fala assim, só pelo fato de poder estar caminhando, ainda que utilizando das muletas, já era uma bênção para ele. Então, quão grato ele era, que passou 30 anos numa cama ortopédica, ter a possibilidade de caminhar, ainda que fosse utilizando um par de muletas. Então ele agradecia muito e sentia, olha só como ela quer sensação. Ele disse no livro que se ele não conhecesse a doutrina espírita, ele acreditaria que estava vivendo num plano material, pois sentia realmente toda essa questão do peso do corpo na muleta, o corpo perispiritual, e enchia os pulmões de ar, respirava, sentia o ar entrar pelas narinas, tudo mais. Coisas bem do aspecto material, porque também estavam vivendo numa região muito próxima à crosta terrestre naquele momento. E interessante que eles foram caminhando, foram até uma coisa e viram um hospital bonito por lá de fora, bem, com arquiteturas bonitas, tudo mais. Só que quando eles entraram nesse hospital, eles perceberam, na verdade, uma mudança. E Jerônimo faz uma referência que parecia uma masmorra. As paredes, a luz fraca, assim, bem com baixa iluminação. Então passava assim um aspecto diferente. Ele falou que lembrava muito das penitenciárias, das cadeias públicas, que Jerônimo, enquanto encarnado, fazia visitas regulares aos presídios, levando o evangelho aos presidiários. E ele fala que estava numa ala masculina e num determinado momento o Indra deixou o Jerônimo com outro enfermeiro chamado Josemar e foi cuidar de outros afazeres. Cuidando de outros afazeres, enquanto o Josemar ficava ali com o Jerônimo, passando pelas questões assim pela enfermaria. E ele comentou assim uma questão que lembro muito do filme Nosso Lar, que luzes colocadas sobre os leitos dos pacientes acalmavam-os pelos processos, fazia eles dormir e não deixava que as convulsões e os cacoetes adquiridos nas sombras retornassem, porque o momento de recolhimento espiritual desses espíritos que ficaram talvez muito tempo nas zonas abismais ou zonas umbralinas. E eles passaram realmente, como ele coloca aqui, por verdadeiros processos obsessivos de simbioses e alguns até pelos processos da zoantropia, que a gente colocou, que é aquela questão de o espírito estar tão animalizado que ele praticamente assume a forma animalesca. Então, o tratamento espiritual para esses espíritos era realmente muito fundamental, muito importante. E num determinado momento toca uma melodia diferente e que neste momento esta melodia é como se fosse uma prece para que todos orassem. E o Josemar, que é o enfermeiro que estava ali com o Jerônimo,
se eu não me engano é esse o nome dele mesmo, é Josemar, ele pegou e falou para o Jerônimo que ali era o momento das orações para todos. E o Jerônimo falou que não orava nem pelos espíritos que ali estavam, e nem para eles, nem por eles, mas para com todos que estavam ali naquele pavilhão, pois o Jerônimo fala que ele recordava os dias de recolhimento no corpo carnal, que a dor nos assolava. Então era uma situação muito parecida que ele estava passando ali naquele momento de oração, juntamente com aqueles irmãos. Ele fazia reflexão da sua existência no plano terra. Cumprimentar quem chegou, desculpe as pessoas que passaram aí, eu lembro de ter visto a Leninha, a Débora, a Solange, deixa eu ver quem mais aqui, a Estela chegou também, a Clara já chegou também, quem mais? A Solange já tinha falado, a Leninha, Renata chegou também conosco. Bom, boa noite a vocês, perdoe se por acaso esqueci de alguém, mas Regiane também chegou agora, boa noite. Agora, nesse momento, vou fazer a leitura do capítulo 13, Noite de Luz. É um capítulo maravilhoso, emocionante, sobretudo para quem eu tive a grata felicidade de conhecer Jerônimo Mendonça quando nós fomos a Uberaba, numa das excursões que nós fizemos, para conhecer o trabalho que o Chico Xavier fazia em Uberaba, lá no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E qual foi para nós a surpresa quando nós lemos este capítulo, que a gente conseguiu visualizar a situação inversa agora, né, daquilo que nós visualizamos, pois como que funcionava? O Jerônimo ficava no jardim ali do Grupo Espírita da Prece. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Ele ficava ali no jardim do Grupo Espírita da Prece e o Chico ficava lá no trabalho de psicografia, depois atendendo algumas pessoas que recebiam as cartas e tudo mais. E o Jerônimo sempre falava que ele era um estepe do Chico, pois enquanto o Chico estava trabalhando na psicografia, ele ficava atendendo alguns irmãos. E a gente conheceu o Jerônimo e foi essa a oportunidade de um grupo de amigos nossos, conhecendo o Jerônimo, minha irmã, meu cunhado, eles eram verdadeiro, onde o Jerônimo ia quando vinha para Araraquara, eles acompanhavam com muita frequência. Boa noite, Érica, seja bem-vinda, querida. Praticamente todas as palestras do Jerônimo eles iam, eu praticamente não fui em todas. Então algumas das palestras que a gente está assistindo agora, para mim é novidade. Saudades de você, viu, Érica? Precisamos marcar um bate-papo qualquer dia. Tá sumida. E então, este capítulo foi muito tocante para nós, porque nos relembrou uma situação muito própria que a gente vivenciou, né, aqui encarnado. Então vamos à leitura do capítulo para aqueles amigos que não têm o livro, né? Ou para aqueles que têm, podem nos acompanhar. Boa noite, Lúcia. Agora então nós vamos fazer a leitura do capítulo 13, Noite de Luz. O tempo passava célere e caminhávamos utilizando apenas uma bengala de apoio, felizes pelas oportunidades. Recebíamos tratamento fluídico magnético, participávamos de estudos e singelas tarefas. O contato com Zenório e Sheila, entre outros, que esporadicamente nos visitavam, ampliava-nos a visão sobre os objetivos a serem cumpridos no campo do recomeço. Vez ou outra, nos aventurávamos a sondar os encarnados, sempre acompanhados por um amigo a nos arguir sobre as reais necessidades daqueles encontros. Dessa forma, usávamos a telepatia para sondar os sentimentos de irmãos que nos eram caros e também para emitir pensamentos confortadores aos tristes do caminho. Conhecemos no setor da comunicação aparelhagens diversas que possibilitavam o acompanhamento de almas queridas na crosta. Por meio de monitores televisivos diversificados e avançados tecnologicamente,
O contato era possível indo além dos exercícios telepáticos, pois, com o auxílio dos aparelhos, sentiam a nossa presença. De vez em quando nos encontrávamos com os afetos, tentando elevar-lhes a estima e a confiança até Deus, a fim de que continuarem suas jornadas. Supunham sonhar conosco e se fortificavam. Quanto aos familiares mais próximos, nem sempre era possível. Falhavam as iniciativas, pois a emoção excessiva desfigurava a oportunidade. Buscava conversar com nossas irmãs e irmãos, quando fora do corpo denso, mas geralmente eles nada guardavam na memória, envolvidos em sentimento de luto, perca e sofrimento. Foi dessa forma que perseveramos nesses primeiros meses em contato com amigos, familiares e trabalhadores ligados a nós na crosta. Apesar de evoluirmos dentro do quadro em que nos encontrava, algo nos faltava. Tudo o que os amigos podiam ter feito pelo nosso restabelecimento havia se concretizado. E ainda não conseguíamos desapegar da bengala. Zenório um dia nos falou: Jerônimo, vamos visitar Chico Xavier? Esse encontro pode trazer mais fôlego para a caminhada. Bem sabe que uma visita ao Chico nos reporta as benesses incalculáveis. Junto a ele circulam espíritos de todas as categorias, necessariamente os bons, com seus recursos curadores. Imaginem nossa alegria quando recebemos o convite. Seguiríamos em caravana até o Grupo Espírita da Prece na cidade de Uberaba. Nosso coração se encheu de luminosidade e gratidão. Em alguns dias estávamos imersos em mais uma noite de paz no coração, na presença do nobre Chico. Participar da movimentação no entorno do amigo das estrelas não era uma tarefa fácil. Não mais um momento de excursões curiosas, e sim de levar algo àqueles que trabalhavam em favor da humanidade. O que poderíamos ofertar de nós? Eram muitas caravanas materiais e espirituais, recursos do bem espalhados a benefício de todos. Aproximava-nos de pessoas que passavam por situações limítrofes entre a dor e o desespero. Socorro aos desvalidos nos dois planos da vida. À nossa maneira, ficamos ainda nos locais costumeiros, onde era colocado o nosso leito, na expectativa de encontrar o apóstolo do Senhor mais uma vez. Apercebendo-se da visita, Chico sorriu-nos e telepaticamente enviou-nos votos de fortalecimento para o testemunho. A acolhida fortificou-nos o ser e começamos a conversar com os sofredores que vinham buscar alívio. Palestramos com espíritos que se encontravam em condição de revolta íntima. Outros, lacrimosos, confidenciavam os problemas pelos quais os familiares encarnados passavam. Como as filas gigantescas de encarnados e desencarnados, os problemas e as dores também se estendiam. Não podíamos ser meros curiosos em meio à multidão, pois havíamos recebido muito do Criador. Passamos a dialogar com os mais próximos e, ao ouvir-nos, alguns espíritos começaram a dizer: Vejam, meus irmãos, é Jerônimo Mendonça quem está aqui. Venham, vamos conversar com ele. Meu Deus, o que fazer ao se sentir com as mãos vazias em meio aos famintos? Alteramos a altura da voz, dirigindo-nos do particular para o grupo que se formou no entorno. E como sempre fizéramos, passamos a narrar passagens do Evangelho e a orientar quem nos buscasse,
pelos princípios da fraternidade. Corações doridos nos rodeavam, desejosos de desabafar as angústias da vida. Assim seguiríamos, da forma como que sempre nos colocamos perante o necessitado. Ofertamos o Evangelho do Cristo, o único roteiro transformador para as existências oprimidas. Um pouco mais tarde, fomos levados pela enfermeira Sheila, que se tornou protetora ao aproximarmos-nos do médium. Passamos um bom tempo observando seu trabalho hercúleo junto aos necessitados. A um certo momento, Chico Xavier enviou-nos algumas orientações telepaticamente, convocando-nos ao trabalho que se fazia urgente. Entre surpresos e embaraçados, pensávamos no que poderíamos fazer nas condições que ainda nos encontrávamos. Todavia, ouvíamos a tudo como soldado raso que recebe ordens do superior de patente. Nunca compreendemos a capacidade mediúnica de Chico Xavier, quando encarnados. Agora, do outro lado da vida, continuamos sem entender. Entretanto, sabemos ser Chico Xavier a maior antena mediúnica deste planeta. Sua capacidade de penetrar os vários planos e escalas espirituais é grandiosa. No final da sua fala, Chico arrematou: Jerônimo, um espírito muito querido, estará conosco daqui a pouco. Ela nos acompanhará até a residência. Desejo estar com você por instantes para abraçá-lo após a expiação no corpo. Embora a curiosidade fosse muita para saber quem fosse, aguardamos um momento, percebendo que o amigo fazia certo mistério em tom de bom humor. A lua ia alta na bela madrugada, quando o nosso querido Chico se organizou para deixar o local, visivelmente adoentado em corpo físico, mas rutilante em corpo espiritual. Aproximaram-se mensageiros, formando um corredor luminoso entre o médium e o carro que lhe aguardava na rua. A seu lado, postou-se a figura de um anjo em candura. Aquele ser de intensa luminosidade emanava fluidos etéreos, verdadeiramente angelicais. Ao mesmo tempo que nos recarregava em forças, inspirava-nos a servir. Como um doce acalanto, ouvíamos a voz da irmã convidando-nos a caminhar. Junto a Chico, estendeu-nos a mão delicada e diáfana. Estávamos com o rosto banhado em lágrimas. Quando reconhecemos Maria João de Deus. Sim, era a mãe de Chico Xavier, aquela a quem sempre nos afeiçoávamos e que finalmente recebíamos a oportunidade de conhecer. A trajetória não era longa para os olhos materiais que nada viam. Contudo, para nós foi como caminhar pelo infinito estrelado ao lado daqueles a quem mais deveríamos respeito e amor. Maria João nos banhava em incessantes fluidos curadores, repletos de perfumes e bálsamos. Aos poucos, passos ao seu lado, nos transformaram o imo. Chegamos ao carro que conduziria o médium, sem mais necessitar da pequena bengala. Não nos atínhamos às pequenas dificuldades do recomeço. Aquele encontro mudava-nos o rumo como se ajudados por uma bússola de ouro. Colhíamos as emanações docílimas de nossa irmã corajosa e fiel a Jesus. Orientou-nos ainda, como Chico fizera há pouco, sobre alguns aspectos de nossos próximos passos. Compreendíamos sua linguagem evoluída, que em segundos era capaz de nos explicar os segredos do universo. Algo dentro de nós fortificara-se de forma inexplicável. Deparamo-nos com um verdadeiro exército de trabalhadores espirituais
que vinham se fortificar na presença dos luminares que formavam um círculo aureolado sob a diminuta casa da prece. Era o encontro do céu com a terra. Maria, João de Deus, despediu-se e conservamos gravando no coração seu último recado. Obrigada pelas palavras doces, constantemente destinadas a nós, meu querido Jerônimo. Sempre ouvi suas preces, guardando-as no coração, elevando-as até o mais alto. Estaremos sempre juntos, apesar de voltarmos ao corpo em breve. Se precisar, chame-nos. Tenho infinito apreço em estar com os sofredores e igualmente com aqueles a quem sempre tive por filhos. As palavras nos faltavam e a emoção embargava a fala. De nós só saíam as palavras. Obrigado, obrigado. Era hora de trabalhar, de servir e de amar. Gente, emocionante. Marcelo, Dani, boa noite quem mais chegou. Me desculpe aí, não pude acompanhar porque eu estava fazendo a leitura. Extremamente emocionante. Eu posso dizer a vocês que quando eu fiz a leitura deste livro pela primeira vez, várias passagens me levaram às lágrimas. Realmente emocionante e tocante esse relato do Jerônimo, esse encontro não só com o Chico, mas com a mãe do Chico. O Chico encarnado e a mãe, Maria João de Deus, em espírito. Que encontro maravilhoso, realmente nos emociona. E eu falo para vocês que eu tive a oportunidade de ler este capítulo novamente ontem, porque eu falo que eu acabo relendo este livro 3 vezes. A primeira vez, logo quando eu recebi, da Kátia, que me mandou esse livro. Depois, deixei o livro assentar um pouco as emoções. E agora... Depois você volta, Dani, depois você volta. Aí depois eu peguei e quando eu faço, antes de fazer a live, eu sempre leio o capítulo anterior para fazer o resumo para vocês. E eu faço a leitura do capítulo que nós vamos estudar no dia seguinte, né? E confesso a vocês que eu não tive a mesma energia, a mesma sensação e a mesma emoção que estou tendo hoje. Realmente passagens que me embargaram a fala, né? Porque realmente, embora eu sabia com quem o Chico, que o Jerônimo ia encontrar, com quem ele ia encontrar depois, quem é aquela pessoa que queria falar com ele, realmente nos tocou profundamente. Mas uma coisa que é importante, não sei se vocês prestaram atenção, que no capítulo anterior Jerônimo estava usando o par de muletas. E nesta aqui, no começo, ele estava usando uma bengala. Então percebam que foi um processo inverso, né? De que ele passou, ficou muito tempo numa maca, ele era carregado, depois passou, não lembro se ele usou a cadeira de rodas ou não, mas utilizou as muletas e a bengala. E nessa vez, sim, exatamente, Débora, cada vez que a gente lê é um sentimento diferente e nos toca profundamente. E nesta vez ele estava com a bengala e ele conseguiu se libertar. E o Zenório, que é o médico que convidou o Jerônimo para ir ao encontro do Chico, isso fez a ele aquela emoção, né? Porque voltar ao grupo espírita da prece, ao Uberaba, e ele colocou aqui com muita propriedade, não ia mais numa excursão como ele fazia para encontrar o Chico, mas numa missão de trabalho. E aquilo que o Jerônimo fazia enquanto encarnado, isso aqui eu sou testemunho ocular, porque ele fazia realmente muitas pessoas, ele atendia lá no grupo espírita da prece, no jardim, enquanto o Chico fazia os trabalhos de psicografia, era uma coisa que eu falo para vocês assim, foi exatamente o atendimento fraterno que ele deu a muitos espíritos que reconheceram, e ele percebia, e vejam que às vezes a gente é muito apegado às coisas materiais e não prestamos a devida atenção. Você vai numa casa espírita, numa reunião, às vezes num grupo de tratamento espiritual,
A gente só vê os encarnados e só imaginamos que estão encarnados ali. Mas uma grande multidão de sofredores no plano espiritual, também aguardando o momento. Então, naquele momento que você vai a uma organização religiosa, no caso a casa espírita, é fundamental que você faça, não vá lá para uma excursão, para um piquenique, não, vai com o pensamento no bem, voltado para auxiliar em vibrações de prece aqueles irmãos necessitados. E uma coisa que ele colocou, que ele começou a fazer logo no começo, comunicações telepáticas para os irmãos que ficaram. Porque imagina, o Jerônimo tinha um trabalho que ele fazia essas palestras, levando as palestras às várias casas espíritas e levava os livros, inclusive este daqui, né, o Escalada de Luz, que ele escreveu, e a venda dos livros eram destinadas ao lar espírita após o amanhecer. Imagina ele. Então ele partiu para o plano espiritual, como que ele ficou preocupado, né, com as coisas. Então ele estava tentar tranquilizar os irmãos que aqui ficaram, Márcia França, Beth, o pessoal todo do lar espírita, lá, a Marininha, todos eles, né, os trabalhadores lá do lar espírita, como que eles iam fazer sem a presença do Jerônimo. Então ele procurava fazer vibrações telepáticas para que eles conseguissem captar. E muitos até sonhavam com ele, chegavam a sonhar com ele. E uma coisa que ele falou também, uma questão muito interessante, que havia ali espécie de aparelhos, monitores televisivos, como ele coloca aqui, ultramodernos, talvez nós não conseguíamos nem imaginar. Se a gente pudesse imaginar hoje, por exemplo, uma comparação que nós temos com os nossos aparelhos hoje, seria mais ou menos se você pegasse uma televisão de tubo, que só pegasse na época preto e branco, e você pegasse uma de LED hoje de última geração, comparativamente falando com o que nós temos hoje em matéria de comunicação, com o que se tem no plano espiritual, pois o plano material é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Por isso que muitas das descobertas, né, a gente vai tendo situações, hoje nós temos a possibilidade de nos comunicar, né, eu estou aqui em Araraquara, vocês aí cada um na sua região, na sua cidade, e a gente está juntos, envolvidos por essa energia, pela tecnologia que nos permite estarmos próximos. Como eu sempre falo para vocês, eu não me sinto sozinho falando aqui, mas envolvido não só pelas vibrações de cada um de vocês, mas espiritualidade também. A Débora, no Centro Espírita, a sintonia é completamente diferente, pelo menos comigo é assim. Oi, Bárbara, boa noite, querida, seja bem-vinda, gratidão pela presença. E aí o que acontece? Com relação aos familiares, ele tentava a comunicação com os irmãos, com as irmãs, mas não conseguia. Não conseguia. E às vezes ele tentava no desdobramento do corpo físico. Né? Enquanto eles estavam dormindo, ele fazia contatos. Mas o que acontecia com eles? Eles não guardavam na memória aquilo. Por quê? Estavam ainda presos, envolvidos em sentimento de luto, de perca e de sofrimento. Então a gente sabe que por mais que as dores, e a gente tem muitos amigos, inclusive que estão na live conosco, que tiveram perdas de parentes muito próximos, quão difícil é, a gente sabe, né, a dificuldade dessa questão. Você está convivendo com a pessoa, amanhã ela não está aqui mais. E você chorar, você sofrer, é claro, a saudade faz parte, mas vejam que às vezes sentimentos de luto, de perca, de sofrimento, tem que procurar ser resignado e compreender que faz parte da nossa jornada evolutiva. E o que melhor podemos fazer por nossos irmãos que estão no plano espiritual é fazermos algo em benefício deles. Faça algo por ele, por ela, que está lá no plano espiritual. É uma forma de você mandar flores em forma de prece, de oração para eles. É a melhor forma. E aí você consegue, né, que não fica aquele ambiente que, por mais que os nossos queridos estão no plano espiritual tentando comunicar com a gente, nos tranquilizar, eles acabam sentindo muito o nosso sofrimento e não é bom para eles.
eles precisam seguir a jornada evolutiva, assim como nós um dia também seguiremos. E é importante, por isso que eu falo, a gente não pode se apegar, não devemos nos apegar às coisas e muito menos às pessoas. As pessoas com quem convivemos são companheiros de nossa jornada. E cada pessoa tem um estágio aqui na nossa jornada, na Terra. Eu estava vendo agora há pouco uma live do Simão Pedro, que ele estava fazendo juntamente com outra pessoa. Então ele falou assim, que a morte não pode ser vista como um acabar, uma perda. Ela representa, na verdade, o retorno ao lar depois que você saiu para um dia de trabalho. Você saiu, fez o teu trabalho, fez o teu ganha-pão e retorna para a tua casa. É isso. Ele diz que a morte nada mais é que um retorno, vendo agora há pouco Simão Pedro falando. E o que é interessante, né, que o Jerônimo ele fala assim, imagine a nossa alegria, né, quando ele recebeu o convite do Zenório, que é o médico, né, para ir visitar o Chico no Grupo Espírita da Prece. Um parênteses que eu quero colocar para vocês, aproveitando o ensejo do Grupo Espírita da Prece. O local onde se realizava as reuniões do Grupo Espírita da Prece, ainda existe esse local lá em Uberaba, salvo engano, na rua João 23, e eles estão com trabalhos por um outro grupo que assumiu a casa, deu uma reformada, diz que está muito bonito. Quem me confidenciou essa situação foi o Rubens da Web Rádio Fraternidade, que ele esteve lá, com o Arthur Valadares, fez uma palestra de lá recentemente, e eles reformaram, né, mantiveram a estrutura do local do Grupo Espírita da Prece, e ele está funcionando não com o trabalho que era feito lá pelo Chico, mas um outro grupo espírita assumiu o local. O que é feito lá na casa onde o Chico morava, que é a Casa de Memórias e Lembranças Chico Xavier, é um outro trabalho que o Eurípides, que é o filho adotivo do Chico, continuou fazendo lá. Tá? Então eles mantêm essas reuniões, se não me engano, acho que terça, quinta, sexta e sábado pela manhã, que tem a mocidade, né? Mas, só para vocês, se um dia vocês forem ao Uberaba e quiserem conhecer o local do Grupo Espírita da Prece, ainda está em funcionamento e tem palestras, sim, salvo engano, de terça-feira à noite. Eu não tenho certeza exatamente, mas eu posso me informar melhor, né? Deixa eu ver o que a Débora colocou aqui. No final de semana faz um ano que minha mãe foi para o outro plano. Fizemos um almoço e reunimos a família exatamente como minha mãe gostava, filhos, netos e bisnetos. Exatamente, Débora, saudade sempre, tristeza jamais. Isso é muito bom, né? E tem aquela mensagem de Santo Agostinho, né? A morte não existe, ela vem muito a calhar. E foi quando meu pai partiu para o plano espiritual, que mês que vem completa 5 anos, e nós fizemos uma pequena homenagem, assim, uma foto do meu pai, e colocamos esta mensagem, né, que a morte não é nada, né? A morte não existe, né? Acho que a morte não é nada. Não lembro exatamente, mas é muito bonita a mensagem de Santo Agostinho. E aí o que acontece? Quando Jerônimo, então, chega a Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, o que ele fez? Ele ficou no mesmo lugar que ele estava acostumado a ficar, né? No jardim lá do Grupo Espírita da Prece, recebendo, vendo as pessoas ali, e ele observava quantas pessoas estavam ali em voltas naquele do Chico, né? Em volta naquela, como é que fala? Em volta naquela energia e tanto aquela fila que ele percebia de espíritos desencarnados também e fila de encarnados em busca de um socorro. Então, naquele momento, só para vocês terem uma noção, quando as pessoas vão aquele monte de gente, a pessoa não está sozinha, ele vai e vai ter muitos espíritos também ali acompanhando, ou eles ou o próprio trabalho que está sendo feito, um trabalho de atendimento
para aqueles espíritos. E formou então, né, o Jerônimo começou a conversar com algumas pessoas e formou um grupinho. Aí ele fala que ele começou a aumentar até o tom de voz, pois ele estava falando para um grupo, ele falava um pouco mais alto. E alguns espíritos falavam assim, olha, é o Jerônimo Mendonça que está ali. E uma coisa que o Jerônimo ficava até pensando, né, o que eu podia fazer, né? E ele se sentiu de mãos vazias, em meio de famintos. Uma coisa muito interessante. E interessante que quando ele chegou lá, o Chico telepaticamente sorriu para ele e telepaticamente enviou votos de fortalecimento para que ele continuasse a sua jornada. Então esse sentimento do Chico, e já nos confidenciou um amigo nosso aqui de Araraquara, o Ariovaldo, inclusive ele comentou isso numa live que fizemos, uma das primeiras lives que nós fizemos, iniciando esse projeto em 2020, se não me engano, 31 de julho de 2020, ele falou que uma das idas a Uberaba, eles estavam tentando estacionar a perua do Jerônimo perto ali do Grupo Espírita da Prece. E num determinado momento, não conseguiu parar, e uma das pessoas saiu da perua e foi lá para ver se arrumava alguma coisa e viu o Chico lá psicografando. E nesse ínterim, o que acontece? O Chico, em desdobramentos, esteve ali, na perua do Jerônimo, conversou com o Jerônimo, conversou com o Ariovaldo, conversou com as outras pessoas que estavam ali, e quando esse amigo voltou, falou, não tem jeito, o Chico está lá psicografando, não tem lugar para parar. Ele falou, mas pera um pouquinho, como? O Chico veio aqui. Acho que é isso, ele estava lá. Aí o Jerônimo, gente, vocês esqueceram quem é o Chico? O Chico é o Chico se desdobrou e estava aqui presencialmente, né? A Silvia dizendo, eu li um livro que nos portões de centro espíritas ficam sentinelas, protegendo e permitindo a entrada de alguns irmãos desencarnados. Exatamente, Silvia. A proteção de uma casa espírita, por isso que não se recomenda de forma alguma que se faça reunião mediúnica fora da casa espírita, pois é o ambiente apropriado para que você possa fazer o atendimento aos espíritos necessitados. Então, a gente sempre fala, você vai fazer na sua casa uma prece, uma oração, uma vibração, culto do Evangelho no lar? Sim, perfeitamente. Não devemos utilizar o culto do Evangelho no lar como um instrumento de reunião mediúnica. Se tiver algum irmão, alguma irmã que tenha uma mediunidade ostensiva, ela tem que se controlar e ser encaminhada para um tratamento e orientação espiritual, um curso também de orientação mediúnica, para que ela possa receber orientação e cuidar, né? Tentar controlar essa manifestação para que ela não fique em qualquer momento dando passividade a espírito em qualquer lugar, pois nem sempre vai ter bons espíritos. Por isso que é importante a orientação e a educação mediúnica para que a pessoa saiba controlar. Isso vale para todos, tá? Quem tem mediunidade ostensiva e quem não tem, pois médios todos somos, não é? E aí, num determinado momento, eu achei interessante aqui que a Sheila, que é enfermeira, né, que aproximou junto com o Jerônimo, levou o Jerônimo até perto do Chico, e o Jerônimo começou a observar o trabalho que o Chico fazia, um trabalho hercúleo, né? E aí ele falou assim, que em um certo momento o Chico enviou orientações telepáticas, convocando ele a trabalhos que se faziam urgente. Olha só, ele foi lá e já recebeu ordem, trabalho, né? Lembrei daquela questão lá quando ele foi visitar o Chico, e ele terminando, saindo lá, e fala assim, obrigado, Chico, muita paz. Aí o Chico fala para ele, corta o Z, ou seja, muita paz, muito trabalho. Então, não pensemos nós que ao chegarmos no plano espiritual vamos ficar deitado, tocando harpa, sem fazer nada. Não, é trabalho e mais trabalho. Então aproveitemos a oportunidade para trabalhar aqui, para que a gente já esteja habilitado a trabalhar no mais além. E o Jerônimo coloca assim, né? É um trabalho que o Chico estava falando para ele que se fazia urgente, mas como assim, né? E ele fala que ele nunca compreendeu a capacidade mediúnica do Chico quando encarnado. E agora, do outro lado da vida, também continuava sem entender.
Mas ele sabia dizer que o Chico, na verdade, sempre foi a maior antena mediúnica deste planeta. Como ele coloca aqui, sua capacidade de penetrar em vários planos e escalas espirituais é grandiosa, né? E aí no final, o Chico faz uma surpresa para o Jerônimo. Fala que queria que ele acompanhasse por um espírito muito querido, estaria com eles em breve e ia acompanhar até a residência. E o Jerônimo ficou curioso, né? Claro, né? Você fala, tem um espírito muito querido que quer falar com você e vai nos acompanhar. Você fica curioso, quer saber quem será que é. E nesse momento ele descreve, né? Ao seu lado postou-se a figura de um anjo em candura. Aquele ser de intensa luminosidade emanava fluidos etéreos verdadeiramente angelicais. Aí quando ele viu, nada menos, que ele fala, estávamos com o rosto banhado em lágrimas quando reconhecemos Maria João de Deus, sim, a mãe de Chico Xavier, aquela que sempre afeiçoáramos e que finalmente recebemos a oportunidade de conhecer. Por quê? O Jerônimo, obviamente, se a mãe do Chico desencarnou quando ele tinha 5 anos, salvo engano, o Jerônimo era mais novo que o Chico. Então, quando a mãe de Maria João de Deus partiu para o plano espiritual, o Jerônimo não era nascido. Mas o Jerônimo tinha um extremo carinho por ela. Não sabia exatamente por quê, mas inclusive no nosso livro aqui, O Escalada de Luz, ele tem uma mensagem que ele faz endereçada a Maria João de Deus. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se nós já fizemos a leitura dela ou não. Deixa eu ver. Acho que já fizemos. Bilhete à Dona Maria João de Deus. Sim, já fizemos. Recentemente, inclusive. Ele já tinha feito um bilhete à mãe do Chico, que está aqui, ó, exatamente. Quer ver? Ó. Vamos estar com os 2 livros aqui que facilita para a gente. Que ele fala assim. Ele fala que não ia biografá-la, pois não tem recursos literários para fazê-lo. E, em primeiro lugar, né? Em segundo, como um batráquio pode dissertar sobre uma estrela. E ele coloca assim, muito bonito aqui, ó. Sei que minha gratidão pela Senhora é infinita e mais aumenta quando penso no seu berço pobre, na sua vida honrada e na sua têmpora de heroína que nas cruentas batalhas da vida sempre soube manter inabalável a fé na providência divina. E tem outras coisas aqui, né? Mas eu achei interessante porque, vejam, o Jerônimo tinha uma admiração muito grande pela mãe do Chico. Não a conheceu em vida, mas tinha uma admiração muito grande. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Então, aqui essa oportunidade que ele teve de encontrar a mãe do Chico, né? Espírito em espírito, realmente foi uma coisa que levou às lágrimas. E aí eles foram... Uma coisa que ele colocou com muita propriedade, né, que eu achei muito bonito, que quando o Chico saiu ali do Grupo Espírita da Prece, formou-se um enorme corredor, né, de espíritos encarnados e desencarnados que formavam um verdadeiro corredor de luz, trazendo uma luminosidade incrível, ali como se espíritos luminosos, luminares estivessem ali acompanhando o trabalho do Chico. E também ele colocou, né, que muitos espíritos também chegavam ali em busca de absorver essas energias curadoras desses baluartes do espiritismo que lá estavam, né? E nesse momento, o que ele faz? Ele acaba largando da própria bengala. Ele não esqueceu dela e seguiu em frente, conseguiu praticamente se libertar, né? E aí depois ao seguir, né, ela traz uma revelação aqui que eu particularmente não conhecia, não sei dizer a fundo sobre isso, não estudei nada sobre isso, mas ela diz assim, né? Despediu-se e ele conservou gravado no coração o seu último recado, que seria assim: obrigada pelas palavras doces, constantemente destinadas a nós, meu querido Jerônimo. Sempre ouvi suas preces, guardando-as no coração, e levando-as até o mais alto. Estaremos sempre juntos.
Apesar de voltarmos ao corpo em breve, se precisar, chame-nos. Tenho infinito apreço em estar com os sofredores e igualmente com aqueles a quem sempre tive por filhos. Boa noite, Livânia. Seja bem-vinda, querida. Então, aqui ela está fazendo uma revelação que eu não sei dizer, que eu não estudei a fundo, não conheço a história a fundo para estar falando, mas ela está dizendo que neste momento aqui estaria se preparando para o retorno à carne, né? Reencarnar. E aí ele fica emocionado e só conseguiu dizer duas palavras, né? Obrigado, obrigado. E finaliza este capítulo dizendo: era hora de trabalhar, de servir e de amar. Uma história linda e maravilhosa, realmente toca-nos o coração. Semana que vem, capítulo 14, novos caminhos, né? Novos caminhos vão se abrir para Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E quais serão esses novos caminhos? Capítulo 14, então, próxima semana, deste livro, Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E para finalizar, antes da gente fazer as nossas vibrações, convidar a vocês para estarem amanhã, excepcionalmente, né? Não é dia que normalmente fazemos live, mas falei para vocês que como nós não fizemos a live da segunda-feira, tá? Bárbara, não vai embora não, que tem um recado para você. Como nós não fizemos a live de segunda-feira, nós vamos fazer uma live especial amanhã com a presença da nossa querida Dani Lima, tá? Recado para a Bárbara, tá? Um ditado que fala: o pau que bate em Chico bate em Francisco. A Bárbara, a Débora enalteceu o trabalho, né, da Bárbara e da Clara, da segunda-feira, que realmente foi fantástico, e surgiu a ideia do quero mais, quero bis, né, mais Bárbara e mais Clara. E surgiu a oportunidade de trazer também a Débora, e a Débora está pensando com muito carinho em fazer uma live a 3. Então, Clara, Bárbara e também a Débora. Então a Débora está pensando, falei, se ela precisar de ajuda, a gente faz um teste, fazemos uma live privativa aí, se eu não puder, a Dani faz também, a gente está aqui para ajudar. Mas fica aberto o convite, né, para a Débora, para a Bárbara e para a Clara, né, fazer uma live a 3, vocês escolhem o tema, se quiserem usar qualquer dia da semana, neste horário que a gente costuma fazer, fiquem à vontade, é só comunicar, eu com certeza libero tranquilamente o horário, o horário que eu falo que o horário não é meu, o horário da espiritualidade. E eu e a Dani Lima vamos estar aí na primeira fila, né, no gargarejo, vibrando com certeza para uma live. Aí vocês escolhem o tema, vocês falam do assunto que vocês quiserem, claro, voltado para a espiritualidade, para o bem e para o amor. Eu vou ficar muito feliz mesmo, tá bom? Então amanhã, 22 horas, uma live especial, eu e Dani Lima e eu, vamos fazer uma live sobre uma mensagem do livro Escalada de Luz, o que são as lágrimas. A Laura está pensando também, legal, ó, eu acho, Livânia, já falei que o horário da quinta, próxima quinta, a Leninha já está jogando. Calma, Leninha, calma, deixa a Débora sentar, né, a poeira, assim, não é assim, a gente não pode forçar. E a Laura, do Mundo Jovem Espírita, lá de Aracaju, hoje de manhã ela fez uma live, eu entrei, já até comentei lá, ó, gente, estamos precisando de gente para fazer live às 22 horas. Então, quinta-feira, de repente, está livre aí, e a Laura vem aí fazer uma live aí, abre, estamos com quinta-feira vaga, de repente ela pode fazer. Vai ser um prazer. O pessoal aqui é tudo família, é tudo amigo aqui, é uma alegria maravilhosa, né? Gente, vamos às nossas vibrações, tá? E neste momento, eu gostaria de convidar a você, querida amiga, querido amigo, se assim sentir confortável para fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda e no momento que vai soltando o ar lentamente, vai relaxando seus ombros,
abstraindo a sua mente, deixando-se envolver pelos acordes suaves desta melodia que eleva nossas almas, os nossos corações, até as esferas luminosas. E vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que não mede esforços a nos ajudar, nos proteger, nos amparar. E a Ele vamos pedir: Mestre querido, abençoe a cada um de nós que se encontra neste momento, reunidos aqui em prece e vibração. Abençoe todos aqueles que passaram por esta live ou que vão assistir depois. Abençoe os nossos familiares, nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces ao longo do dia, ao longo da semana. Que a espiritualidade amiga visite os lares de todos eles, trazendo bênçãos de paz, saúde, equilíbrio espiritual. Que possa também o nosso Divino Mestre visitar aos desamparados da sorte em asilos, orfanatos, prisões ou perambulando pelas ruas. Que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas, derramando bênçãos nelas para que elas possam servir de remédio, de lenitivo, de acordo com as necessidades de cada um de nós. E somos gratos, Mestre, pela oportunidade desta pequena reunião, gratos por cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco, em prece, em vibração. Gratos a Jerônimo Mendonça, ao querido Chico Xavier e a nossa querida Maria João de Deus, por nos trazer essas lições maravilhosas para as nossas reflexões. E assim podemos dizer: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!